Fala pessoal, tranquilo com vocês? Aqui é Edmar Castro trazendo mais um vídeo sobre mercado financeiro. Seguinte, falar no vídeo de hoje sobre uma coisa que acontece regularmente dentro do seu gráfico nas operações. É a forma como eu opero às vezes o falso rompimento. Eu gosto bastante de operar rompimentos. Claro que existem algumas técnicas para isso, para que seja realmente lucrativo, mas também nós sabemos que muitas vezes os rompimentos são falsos. E quando eles são falsos, a gente tem que saber aproveitar este falso rompimento. É baseado numa técnica do Stormer que ele chama de trap ou armadilha de mercado. Eu acabei achando o meu formato de operar. Isso daí não seria o meu formato, porque diante de estudos, analisando operações aí de vários trades, de vários operadores, acabei desenvolvendo o meu formato, a minha forma de operar esses rompimentos, tá? Então o meu não seria trabalhar exatamente o trap, porque o trap do Storm ele é configurado a partir da máxima e a mínima do dia anterior. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. Então aqui no gráfico você vai lá e determina, antes de começar um dia de operação, você determina lá qual foi a máxima e a mínima do dia anterior. Então nós estamos representando aqui o dia anterior, esta linha vertical e essa aqui é o início e o final do dia anterior. E a partir daqui à direita a gente começa a operar o dia seguinte. Então acontece o seguinte, quando o mercado for criando seus candles e tiver um candle que vem aqui em cima e teste esta máxima, mas não dê continuidade, você vai operar exatamente neste ponto. Então vamos dizer que o mercado foi andando e nós tivemos exatamente um candle que fez este movimento. Quando ele fez este movimento aqui, ele rompeu a máxima do dia anterior, porém o próximo candle não deu continuidade a esse movimento. Ele voltou e rompeu este candle para baixo. Quando ele rompeu este candle para baixo, ele configurou uma entrada do nosso trap aí no original do Stormer. O que acontece? A gente coloca o stop acima, a nossa entrada neste ponto e o nosso alvo duas vezes o tamanho deste candle para baixo. Então aí é o formato original, a entrada neste ponto, acima fica o nosso stop e duas vezes o tamanho desse candle para baixo nós teremos aí o nosso alvo. Muito bem, então nós vimos que no formato original, quando romper, o candle foi lá em cima, rompeu, voltou, foi um falso rompimento. Quando este candle for rompido para baixo, vai originar a nossa entrada. Isso daí é o formato original do trap. Qual a adaptação que eu acabei fazendo aqui? Eu fiz uma adaptação justamente na questão, quando romper para baixo, nós vamos buscar exatamente o tamanho do candle como alvo se for com um contrato. Então estou operando conservadoramente com um contrato, o meu alvo será o mesmo tamanho do risco. Se o risco é o tamanho do candle, lá o stop está lá em cima, eu vou colocar o meu alvo, o tamanho do candle para baixo, para que eu possa obter o meu resultado. Se a gente operar exatamente com um contrato, a outra regra é se você operar com mais de um contrato. Vou operar com 2 contratos. Você vai fazer da seguinte forma, eu vou explicar depois aqui, mas só para entender rapidamente. Fiz a entrada no rompimento do candle, stop lá na ponta superior do candle e o meu alvo vai ser o tamanho do candle com um contrato. Eu faço uma chamada parcial e mais 1,5 do tamanho do candle para baixo com o meu segundo contrato. Então o que acontece? Para saber isso, para a gente identificar esses valores, nós vamos usar uma projeção de Fibonacci. Então eu faço uma projeção de Fibonacci, por exemplo aqui, imagine que este seja o candle que rompeu. Eu faço uma projeção de Fibonacci deste candle para baixo, entrada no final dele. O que acontece? Stop vai ser aqui na parte superior do candle, minha entrada foi aqui, o meu alvo será aqui em 100% se eu estiver operando com um contrato.
com um contrato 100%, que significa o mesmo tamanho do risco. Então, se eu operar com 2 contratos, eu vou colocar a saída com um contrato neste ponto e o segundo contrato vai sair aqui no 161% de Fibonacci, ou seja, 1,5 vezes o tamanho do prejuízo. O que eu adaptei aqui também? Quando eu fizer a minha saída com um contrato aqui, o outro contrato que vai ficar para buscar o nosso resultado lá, eu vou pegar esse stop e já coloco ele 10 pontinhos abaixo da minha entrada. O que eu vou conseguir com isso? Eu vou pegar 100% com um contrato. Se o mercado, depois que pegar o meu alvo, voltar tudo, eu vou tomar um stop, mas um stop gain. Ou seja, não vou tomar o stop de prejuízo, sim um stop de lucro com 10 pontos. Então seria 100% do tamanho do candle mais 10 pontinhos aqui com outro contrato. Se tudo der certo e o mercado for ao meu favor, ele vai buscar lá mais 1,61%, ou seja, um contrato eu vou pegar 1,61%, 1,5 vezes o tamanho do meu prejuízo, sendo que eu já peguei uma vez o meu prejuízo aqui, então eu vou ficar aí com um lucro bastante interessante e é assim que eu desenvolvi a forma de operar para buscar o resultado. Outra adaptação que eu acabei fazendo aqui é o seguinte. No momento que eu faço a marcação aqui de máxima e mínima do dia anterior, o gráfico começa a andar. Só que dentro do dia atual, o meu gráfico vai começar a fazer fundos e topos bem definidinhos. Quando for bem definido o fundo e o topo, essas linhas vão se mover. Esse topo vai sendo alterado para o topo que o gráfico marcar e ele começa a ser a minha referência de entrada no caso de rompimento. O fundo também aqui vai começar a funcionar a partir das mínimas que ele for deixando aqui. Eu vou alterando, eu vou passando para lá e vou configurando a minha entrada. Então eu vou mostrar aqui no gráfico, fazer o gráfico andar e vou mostrando o posicionamento que eu vou colocando. Vai dar muitas entradas? Não, porque às vezes vai romper e vai embora, não vai ser um falso rompimento. Então isso aí pode ser que não aconteça muitas vezes no dia, mas geralmente, não é 100%, aqui é mercado financeiro, geralmente quando acontece, funciona, dá certo a entrada e é extremamente lucrativo. Então vamos ver aqui como fica operando dentro desse novo formato que eu acabei colocando. Então vamos lá, gráfico andando. Veja bem, olha só, o gráfico andou. Lá em cima ele não foi tocar a máxima lá ainda, então tá aqui a abertura, então ele não marcou um topo aqui para mim ainda. Só que por outro lado ele já deixou um fundo, ó, tá vendo? Ele fez uma descida e já tem um candle forte. O que acontece aqui? Minha marcação de fundo já vai ser configurada neste ponto. Então eu tenho lá a máxima do dia anterior e a mínima de hoje como referência. Gráfico andando. Olha só, eu já tenho agora um teste de fundo. Ele fez um teste de fundo aqui e já está configurando uma possível entrada, porque este gráfico aqui ele furou, ou seja, ele rompeu o fundo, ou seja, a mínima do dia. Se ele for rompido para cima, ele vai me dar um ponto de entrada. Vamos ver o que acontece aqui. Veja bem, este gráfico marcou a mínima e não foi rompido no gráfico seguinte. O gráfico seguinte veio e rompeu novamente o fundo e ele foi rompido para cima. Então aqui nós temos configurado uma entrada, porque se ele não tivesse rompido este para baixo, não teria configurado, mas ele se tornou o meu candle de referência nesse momento. Então a partir do momento aqui que ele é rompido, eu faço a minha entrada. Vamos marcar aqui, ó. Entrada no rompimento do candle. A minha projeção vai ser do fundo do candle até a minha entrada, ou seja, até a máxima dele. E a partir daí, deixa eu puxar aqui para ficar bem configuradinho. Então vamos lá.
Fez a entrada, o gráfico está andando, ó, fez a entrada, eu vou marcar o meu stop na mínima do candle que originou a entrada e o meu alvo. Neste momento eu começo a configurar como ele vai ser. Então meu alvo da seguinte forma: se eu entrar com um contrato, meu alvo único vai ser aqui em 100%. E aí que vem a configuração que eu coloco. Se for com um contrato, meu alvo lá em 100%, ou seja, eu posso tomar um stop e do mesmo tamanho do meu stop vai ser o meu ganho se é um contrato. Se é 2 contratos, o meu risco vai aumentar. Então se eu tomar um stop com 2 contratos, vai ser um pouquinho pesado. Porém, eu posso fazer a realização aqui quando ele vier em 100%, eu saio com um contrato, guardo um contrato para sair lá em 161%. Como é teste aqui, vamos dizer que eu entrei com um contrato e o meu alvo está aqui em 100%. Vamos ver o que o mercado nos reserva aqui a seguir. Olha só, ele foi, próximo candle foi direto lá no meu alvo 100% de lucro. Então se eu tivesse com 2 contratos, só para a gente criar aqui uma ideia, com 2 contratos o que eu faria? Eu sairia em 100% com um contrato, guardaria um outro contrato para o alvo aqui em cima. Então o meu próximo alvo seria aqui em cima com um contrato, automaticamente o meu stop iria subir para 20 pontinhos aqui acima da minha entrada. A partir desse momento eu não perco mais na operação, porque tá lá em cima. Se voltar até o ponto de entrada eu vou estopar, porém eu vou estopar, mas eu já ganhei 100% com um contrato até aqui. Se a operação seguir o seu fluxo e for ao meu favor, eu vou sair com o segundo contrato aqui em 161%, ou seja, 1,5 vezes o tamanho do meu possível prejuízo. O que acontece na sequência? Olha lá, foi no meu alvo, bateu 161% e ainda tocou lá na máxima. Olha só, foi uma operação perfeita, 2 contratos, pegamos aqui 161% com um contrato e 100% com o outro contrato. Tá? Então essa é a adaptação que eu acabei fazendo. Uma vez que você sai da operação, você já tem configurado os parâmetros para uma próxima operação. Então aqui nós temos embaixo a mínima do dia e esse candle foi lá em cima, já cravou a máxima do dia. Caso ele faça um retorno agora, ele já vai ficar como referência de máxima lá para mim. Então deixa rolar o mercado. Olha só, ele foi lá em cima. Este candle aqui já cravou a máxima do dia. Ó, nós temos uma nova máxima lá configurada. Então, uma mínima e uma máxima já configurada, que isso daqui pode ser alterado de acordo com os topos e fundos que forem criados aqui no meio. Olha só, nós temos nesse momento uma nova configuração montada. Ó, bateu lá, rompeu a máxima do dia. Agora, se este candle aqui for rompido, para baixo, nós teremos configurado aqui a nossa entrada, buscando mais uma vez 100% do tamanho dele, com um contrato, com 2 contratos, nós fazemos aquela divisão que nós vimos na outra operação. Então o que acontece na sequência? Olha só, na sequência o meu candle é rompido, então nós temos uma entrada configurada aqui. E com a entrada configurada, nós já configuramos também o stop logo acima. E vamos calcular o nosso alvo. Projeção de Fibonacci, nós marcamos lá. E nós temos o nosso alvo aqui em 100% da projeção. Aqui nós vamos colocar aqui uma ideia da seguinte forma. Nós estamos operando teoricamente contra a tendência está de alta, fez um teste lá, nós vamos contra a tendência. Então, conservadoramente, a gente opera com um contrato nessa volta aqui, buscando 100% aqui embaixo. Tá? Se não bater, vai ser stop lá em cima, a gente vai
arcar com o prejuízo, mas está configurado bonitinho uma entrada, rompeu aqui para baixo. Vamos ver o que acontece na sequência. Opa, olha só. Ajustando aqui, olha só. Bateu lá, ó, fez o teste, voltou, bateu 100%, na verdade fez um 61%. Se eu quisesse operar naquele formato com 2 contratos fazendo parcial, daria também, ó. Então, bem configuradinho aqui. Então aqui ele fez um formato trap aí, bem clássico, né? Máxima do dia estipulada, tá? E ela foi rompida na sequência, só que ela foi um falso rompimento. Rompeu, voltou tudo, originou a entrada, voltamos 100% de lucro. Se tivesse operado com mais contratos fazendo parcial, 161%. Então, pessoal, não vou fazer mais delongas aqui, não vou fazer mais testes. Fiz dois formatos de teste para vocês, como eu venho operando este formato aqui. Do meu jeito, tá? Vou ajustando aqui. Lembrando que o formato original é do Stormer, é um trap, é clássico, é muito bacana. O Stormer é um cara que ele é um gênio operando no day trade aí, dependente do papel que ele opera, ele traz aí informações riquíssimas. Então a gente vai pegando conteúdos e vai desenvolvendo o nosso próprio operacional. Como eu estou passando para vocês aqui a minha ideia de operar o trap, vocês também podem achar o formato de vocês, o tempo gráfico. Então é mais ou menos assim que funciona. Então tem uma operação aqui que eu fiz como teste na conta demo, mas fiz operando aqui da mesma forma, fazendo parcial e montando bonitinho para vocês como funciona, tá? Então acompanha aí que eu vou mostrar para vocês a operação que eu fiz operando este formato essa pequena estratégia de operação de rompimento aí, de falso rompimento. Então fiquem aí e acompanhem agora. Muito bem, meus amigos, é isso aí, ó. Fiz a entrada. Essa é a armadilha de mercado chamada trap, que o Stormer fala bastante lá no canal dele. Uma técnica que é muito assertiva, ele indica ela em tempos gráficos maiores, ele fala sobre ações e ela consiste exatamente no que eu estava falando para vocês. Geralmente ela trabalha com a máxima e a mínima do dia anterior, mas para o day trade a gente faz meio que uma adaptação para estar operando aqui no day trade. Então a gente marca aqui a máxima e a mínima do dia atual e quando houver aí o toque nessas máximas e mínimas e no retorno houver o rompimento deste candle que fez lá o toque na mínima ou na máxima do dia, a gente faz a entrada. Então olha só, nós tivemos aqui este candle embaixo fazendo a mínima do dia. Houve um retorno, aqui nós não fazemos a entrada porque ele fez a mínima do dia. O próximo movimento rompeu essa mínima do dia. Rompeu, mas foi um falso rompimento. Então no retorno houve o rompimento deste candle. Então nós fazemos a entrada. E aí como é que a gente calcula esse alvo? Como é que vai ser o nosso alvo e o nosso stop? Automaticamente o stop vai ser aqui na mínima deste candle e a máxima vai ser 2 vezes o tamanho deste candle. A gente pode estar calculando ou determinando isso através da ferramenta projeção de Fibonacci. Então eu venho aqui, faço uma projeção deste candle, marco a minha entrada. Então 1,5 vezes este candle para cima será o meu alvo, então 1,61%. Então meu alvo vai ficar neste ponto. Aqui no day trade, como forma de proteção, nós podemos colocar apenas 100%, ou o mesmo tamanho do candle, ou seja, o mesmo tamanho do meu risco pode ser o meu alvo. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar isso daqui, meu alvo vai ficar aqui nos 100%. Então vamos já colocar lá e determinar o stop aqui embaixo. Então olha só que fantástico, determinei lá a mínima do candle que me originou a entrada como stop e o mesmo tamanho dele para cima, a projeção dele para cima, 100% do valor dele para cima como meu alvo.
Geralmente é recomendado 2 vezes o tamanho, mas como é day trade e a volatilidade é grande, a gente busca alvos mais acessíveis. Então 100% do tamanho do candle a gente coloca como alvo. Então aqui o mercado está andando, está indo aqui em direção ao nosso objetivo. Geralmente é muito assertivo essa estratégia ou esse setup de operação. Geralmente ele paga 1,5%, então seria aqui no 161. Mas vamos deixar aqui para vocês entenderem no 100% como alvo, tá? E aí a gente pode estar... o que pode ser feito também, recomendável é você, no 100%, você realizar aqui uma parcial e deixar um total lá em cima. Então vamos fazer isso, vamos ver se dá tempo de fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou realizar uma parcial com 2 contratos. Então vai ter uma parcial com 2 contratos. Nós vamos colocar uma saída final com um contrato lá no 161%. É uma técnica super válida também. Então a gente faz uma parcial com 2 contratos em 100% e deixa um contrato lá no 161. Mas para proteção de capital, o que nós vamos fazer? Quando ele der a saída aqui com 2 contratos, esse stop meu vai subir para um stop gain com um contrato. Então eu vou deixar aqui uma saída com um final com um contrato. Então lá em cima vai dar o gain, aqui vai dar um stop gain, ou seja, eu vou sair com lucro na operação. Então vamos aguardar para ver se realmente se confirma a nossa leitura. Olha lá, muito bem. Saímos então aqui, ó, 100%, saímos com 2 contratos, já estamos com lucro. Seguimos na operação aqui com um contrato. E aqui embaixo nós vamos editar aqui a nossa ordem, vamos pôr a nossa ordem com um contrato, ok? Um contrato e vamos colocar aqui no stop gain, a nossa entrada foi nesse ponto, vamos deixar aqui um pouquinho acima o nosso stop gain. Vamos deixar aqui e vamos deixar o trade rolar em direção lá ao nosso alvo final. Vou até ampliar aqui para a gente acompanhar direitinho. Então é uma operação que nós não perdemos mais. Essa operação é uma operação que a gente já não perde mais. Nós já colocamos o lucro com 2 contratos e agora seguimos no trade com um contrato. Porém, se voltar tudo aqui, a gente vai ser estopado mais um stop gain. Nós vamos garantir que fizemos 100% do trade com 2 contratos. Tá? Então é muito estratégico esse setup. Você entra e o legal é isso, você fazer ou os 100% e sair da operação, ou você entra com um pouquinho mais de contrato, 2, 3 contratos, faz uma parcial nos 100% e deixa o restante para fazer lá no 161%. Então nós já estamos indo para o alvo lá. Então meu stop gain aqui já pode até vir, posso deixar aqui ele em 50%, porque houve um avanço lá. Então é só aguardar aqui. De qualquer forma, nesse trade a gente não toma mais prejuízo, a gente está super bem, está indo super bem lá para o nosso alvo. Então nesse momento aqui, R$ 277 com uma operação. Vamos aguardar aqui o fechamento do candle, ainda falta bastante, mas está indo bem lá para o nosso alvo. Se voltar também, a gente já pôs um lucro total no bolso e mais um pouquinho aqui, voltando, a gente é estopado, mas no stop gain. Então vamos aguardar aqui para ver o que acontece na sequência. Estava falando para vocês, lembrando mais um pouquinho, a gente está trabalhando aqui no tempo gráfico de 10 minutos, eu gosto bastante desse tempo gráfico, eu acho que me atende legal, me adaptei legal, mas aí você pode trabalhar o seu tempo gráfico, ele vai variar de tempo gráfico conforme você quiser operar. A recomendação lá do Stormer é que sejam tempos gráficos maiores, né? No mínimo 10, tempos gráficos de 5, de 2, de 1 minuto, você vai ter muita virada do mercado, então é legal um tempo gráfico um pouco maior para você ser mais assertivo
nessa estratégia. Lembrando que eu estou operando o mini índice, tá? Então aqui pro mini índice e não testei ainda, mas deve funcionar tranquilamente para o dólar, para as ações também, vai variar da avaliação e do tempo gráfico que você vai estar operando. Tá? Então olha, quase foi lá no nosso 100%, no 161%, ou seja, uma vez e meio o tamanho do prejuízo, tá voltando, mas se voltar também vai ser aquele stop super tranquilo, já estamos com lucro no bolso. Já colocamos um lucro de 100% com 2 contratos, com um contrato a gente vai pôr mais 50%, normal, tranquilo, é o risco que se corre, mas o importante é isso, é proteger o seu capital, proteger o seu ganho, a gente já não perde mais nessa operação, se estopar, já estamos com lucro no bolso. Vamos aguardar mais um pouco. Muito bem, olha lá, a operação voltando, aqui não eu coloquei, voltando a gente já, de qualquer forma, agora a gente encerra no stop gain, que ele vai voltar e vai pegar o nosso stop gain, momento de indecisão, falta um pouquinho aqui para fechar, 2 minutos para fechar o candle, estamos encontrando aqui uma resistência ou uma força vendedora atuando aqui para poder segurar o mercado, foi um candle forte, esse candle, um candle longo que pegou esse rompimento, uma reversão de tendência, mas está havendo uma resistência forte pela força vendedora, acho que vai estopar a nossa operação agora, mas super tranquilo, estopando aqui a gente já estopa com um lucro legal no bolso. Isso aí, meus amigos, olha, vamos tirar aqui essa ordem. Estopou lá a nossa operação. Nesse momento, fechamos aqui R$218 em uma única operação bem estratégica, operação bem consciente, mas extremamente assertiva, extremamente lucrativa. Então, com uma operação, 3 contratinhos, o mercado vem apresentando aqui uma grande rejeição aqui nesse candle. Ele foi lá em cima, em direção ao nosso alvo, mas está tendo uma rejeição porque a tendência no mercado na realidade aqui está numa micro tendência de queda, houve essa reação, mas agora ele vem voltando, mas isso daí não importa para a gente porque nós fizemos a nossa operação, entramos, colocamos dinheiro no bolso, pegamos 100% com 2 contratos, mais 50% com um contrato, que o objetivo era que ele fosse lá em cima, mas não foi, mais stop gain. Colocamos aqui R$218 no bolso em uma única operação. Essa aqui é a nossa versão de operação do Trap, armadilha de mercado, as armadilhas que o Stormer fala com grande propriedade. Um cara que traz um conteúdo extremamente rico, assertivo, extremamente positivo e realmente funciona. Aqui nós fizemos uma pequena adaptação para o day trade. Em um dos vídeos ele fala sobre isso, né, sobre utilizar no day trade, adaptar, porque você opera sempre os topos e fundos, formou um topo, ele vira lá um suporte, uma resistência, e quando fizer essa batida como fez aqui, nós operamos nela. Vou tirar aqui a nossa projeção. Então nós tivemos aqui ó, um fundo configurado por este candle, uma mínima do dia. Essa mínima do dia foi testada, no que ela foi testada e o nosso candle aqui foi rompido na volta, a gente faz a entrada na compra buscando 1,5 vezes, 2 vezes o tamanho dele aqui. Para ser bastante conservador e bastante assertivo, eu busquei 100%, então só você entra com um número maior de contratos, 2 contratos ou 3 contratos. No caso nós entramos com 3 contratos. Em 100% deste candle nós fizemos uma parcial, vendemos 2 mini contratos, seguramos um para ir até o alvo final e subimos o stop para 50% da nossa projeção. Então nós ganhamos das duas formas, ganhamos com 100% e no stop que nós tomamos foi um stop gain, colocamos o lucro no bolso. Então uma forma bacana de você operar, de você proteger os seus ganhos, mesmo sendo estopado você estopa ganhando, além de já ter feito o seu lucro inicial. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo esse conteúdo. Dê uma olhada, faça backtest, dá uma olhada nos gráficos, testa se realmente funciona. Para mim vem funcionando. Eu agradeço muito ao Stormer pelo conteúdo e espero estar dividindo de uma forma bacana com vocês também.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, marcar o sininho para receber atualizações. Qualquer informação aí sobre estratégias, tem as minhas próprias estratégias também. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link lá para o meu site para você conhecer as minhas estratégias, o meu operacional. Nós podemos conversar para você também estar operando como eu opero, tá? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!